Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós é uma alegria muito grande, querido, poder chegar até você neste encontro que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário das 19 horas e 30 minutos até as 20 horas, trazendo para você sempre uma palavra da parte de Deus para o seu coração, trazendo também as informações da nossa igreja. E olha, querido, você já sabe, toda quinta e sexta-feira nós estamos aqui com um quadro muito especial, estudando a Bíblia, e sempre com o tema voltado para a Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. E hoje, mais uma vez, já estamos aqui com os nossos queridos irmãos pastores, pastor Arnaldo e pastor William, eles que estarão debatendo essa lição deste próximo domingo, uma lição muito especial, e eles já vão cumprimentar os nossos queridos irmãos. Pastor Arnaldo, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Eliseu, paz do Senhor, pastor William. É uma alegria muito grande retornar a esse lugar para estudarmos essa lição tão importante. Eu aproveito o ensejo para desejar a todos uma boa noite, também na paz do Senhor. Muito bem, pastor William, paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntos para ministrar aqui essa palavra abençoada, né? Paz do Senhor, pastor Eliseu, paz do Senhor, pastor Arnaldo, e a paz de Cristo a todos os nossos irmãos, os nossos amigos que estão nos assistindo neste momento, que esse estudo da palavra de Deus possa estar abençoando a sua vida, sua família nesta noite, para a glória de Deus. Muito bem, querido, nós estamos em ritmo de festa, né? Nós estamos nos planejando aí para o 7º aniversário da nossa igreja, e eu quero convidar a você para estar conosco, né, nos próximos dias, das atividades da nossa igreja. Conheça um pouco do que estamos programando para você. A paz do Senhor, tudo bem? Não esqueça de passar na lojinha das Dorcas e garantir a sua camisa do 7º ano da ADPaz. Temos nas cores branca, amarela e azul, custando apenas R$30. E para as mulheres, temos no modelo Baby Look. Não perca tempo e garanta já a sua. Olha, nós vamos estudar essa semana mais uma lição desse trimestre, que aliás está extraordinário, um tema extraordinário, falando sobre o tabernáculo. Todo crente deve conhecer esse relato, essa história. Por quê, querido? Porque ele dá base a toda a história da Bíblia, do modo geral, e em especial o Novo Testamento. Às vezes a gente quer conhecer, quer compreender, e às vezes falta a base. E estudar o tabernáculo é lançar luz para as verdades bíblicas do Novo Testamento. Então, eu quero incentivar a você papai, a você mamãe, a levar também os seus filhos, porque as nossas escolas, elas estão equipadas para crianças, adolescentes, jovens e adultos, classes especiais voltadas para todas as faixas etárias. Olha, e domingo próximo nós vamos estudar sobre já a lição, a lição 5 do próximo domingo, né, a lição desse trimestre, que é a pia de bronze, o tema da lição, a pia de bronze, lugar de purificação. Se você não faz um estudo profundo e não procura saber o simbolismo disso tudo, você não vai conhecer as verdades exaradas no Novo Testamento. Então, é de fundamental importância o conhecimento da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. João 15 e verso 3. E a verdade prática dessa lição diz assim: a pia de bronze é o símbolo do processo de santificação que Cristo realiza em nós, através de seu sangue e da palavra de Deus. A nossa lição está baseada lá
no livro do Êxodo, que é o que temos sempre estudado todos os domingos, no capítulo 30, verso 18 até o 21, ainda capítulo 40, verso 30 e 32, e aí 1 Coríntios, olha como ele é importante. Nós estamos estudando o Velho Testamento e ele está lançando luz para o Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, Efésios, capítulo de número 5, verso de número 27, 26 e 27. E aí, querido, nós já vamos começar com a primeira pergunta aqui com o pastor Williams, ele que também é um dos diretores da nossa escola bíblica dominical e um dos professores. E nós vamos falar aqui sobre a pia, talvez um tema que, talvez para um novo convertido, ou você que não tem intimidade com a Bíblia, você ia ficar perguntando por que estudar sobre esse assunto, não é? Mas antes de falarmos sobre a pia propriamente dita, ou a bacia, como tem outras traduções, de que era, pastor William? Que material foi utilizado e que simbolismo, que significado tem desse material para os dias de hoje? Qual a luz que ele lança para os dias de hoje? Amém, pastor. A expressão pia ou bacia, ela vem da expressão do hebraico kior, que significa bacia, pote, enfim, é lugar de se lavar, né? Não só a pia, mas outros objetos também eram revestidos de cobre ou bronze, né? Como as colunas eram revestidas de bronze, com as suas bases de bronze, o grande altar, né, era todo revestido também de bronze, que ficava ali logo após a entrada do tabernáculo, né? Logo a primeira peça era o altar, e a pia, ou chamada também de lavatório, era de bronze maciço, muito interessante, não havia partes de madeira, era apenas de bronze, né? E vamos ver aí o significado mais à frente disso. Então a pia, ela estava sempre cheia de água, né? Sempre tinha água nela, e há um significado espiritual aqui importante, sobre o bronze, sobre esse material. O bronze, ele representa o juízo de Deus sobre o pecado, e Cristo, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Esse é o significado espiritual principal, assim, do bronze, né, relacionado ao bronze. Todos os cravos, os pregos que foram usados nesse tabernáculo eram desse mesmo metal. Então, apontava também para a crucificação de Jesus no madeiro lá do Calvário. Então, assim, uma curiosidade simples, mas talvez importante para os alunos, né, que o professor pode citar, é sobre o bronze. Em algumas versões, encontra-se a palavra substituído pela palavra cobre, né? Então, bronze e cobre são palavras similares. Por que isso? Porque o bronze, na sua mistura, tem uma grande proporção de cobre, tá? Então, algumas versões vai se achar, ao invés de bronze, cobre. Porém, o comentarista da nossa lição usou a expressão bronze. Se eu não me engano, ele usou só a expressão bronze, que fala de julgamento, viu? O bronze, na Bíblia, está ligado a julgamento quase sempre quando se fala nesse material, do julgamento na palavra de Deus. É assim que se encontra. Por exemplo, eu quero citar aqui Deuteronômio capítulo 28, versículos 15 e o 23. Olha que interessante. Deus falando ao seu povo. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Olha o versículo 23. E os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze,
e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Olha que interessante, os céus de bronze aqui, neste texto, significa o julgamento de Deus, e um julgamento assim duro da parte de Deus. Quando se fala de bronze, é um julgamento mais severo, duro sobre o povo, como eles, se caso eles não cuidassem de guardar ou cumprir todos os mandamentos que o Senhor lhe dera. Então, é um fato interessante, isso aqui é até escatológico, a questão do bronze, porque hoje os céus não são de bronze. E por que isso? Porque nós não temos, vamos dizer assim, esse tipo de disciplina de Deus, de castigo de Deus, né? Por quê? Porque hoje nós vivemos na era da graça, estamos debaixo da graça de Deus. Então, sobre nós não existe julgamento de Deus sendo derramado da parte de Deus. Por quê? Porque estamos debaixo de uma grande misericórdia de Deus devido ao sacrifício vivo de Cristo no Calvário. Então, neste tempo que a igreja está aqui, nós não sofremos esse tipo de julgamento de céu de bronze, mas muito em breve, quando Cristo vier buscar a sua igreja, eu acho interessante isso, olha que o apóstolo Pedro, só finalizando aqui a minha fala, o apóstolo Pedro, ele fala algo interessante aqui na sua primeira carta, capítulo 4, versos 17 e o 18, ele diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então nós estamos vivendo na era da graça, mas quando terminar essa época da graça, a via do perdão cessará. Aí, com certeza, o julgamento será derramado. Cristo recebeu na sua carne a ira do julgamento de Deus sobre os nossos pecados. Então, só quem está em Cristo não sofre julgamento, tem salvação. Cristo foi vitorioso sobre o julgamento de Deus. O Salmo 107, versículo 16, diz assim: pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Amém? Glória a Deus. Olha, querido, você já começa a ter informação, já começa a ter, né, orientação aí com relação ao simbolismo. Isso é muito significativo, né? Você acabou de entender um pouco aqui esse simbolismo do bronze, né, ou do cobre, por assim dizer, né? Mas necessariamente essa versão ela é focada na palavra bronze. Isso é importante que você compartilhe com o seu aluno no próximo domingo, ou você que é aluno, você tire dúvidas também com o seu professor, porque isso lança a luz, como eu disse no início deste programa, lança a luz para as verdades exaradas no Novo Testamento, né? E hoje nós temos mais uma pergunta aqui que eu gostaria de compartilhar com o pastor Arnaldo, que o texto da nossa lição, que está lá no capítulo 30 do livro de Êxodo, no verso 18, 19, diz assim: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar. Preste bem atenção, a Bíblia é muito detalhada, e isto tudo tem uma razão de ser. Isso não é por acaso, não é porque... Não, tem um sentido, e por isso nós vamos aprender a partir de hoje, né? Você que de repente é até novidade para você, isso você entender, porque a pia estava exatamente aí entre o altar e a tenda da congregação. Tem uma razão de ser, tem um motivo, o material, você já entendeu, foi explicado aqui pelo pastor William. E agora nós vamos entender um pouco com o pastor Arnaldo sobre essa realidade, porque essa pia estava colocada logo após o altar do holocausto, que nós estudamos na lição de domingo passado, que aliás foi uma grande lição, né? E agora a Bíblia diz assim: e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Pastor Arnaldo,
Qual o simbolismo de lavar as mãos e os pés do sacerdote nesta pia, né? Que foi colocada muito bem aqui pelo pastor Will, que era colocada entre o altar e a tenda. Perfeito. Muito importante. E o estudo, no seu geral, que fala sobre os tabernáculos, são detalhes muito importantes que nós não podemos passar desapercebidos. Entendeu? Quando o pastor Olívio estava explicando a respeito do material que foi formado a pia, ele está escrito que ela era toda de bronze. Entendeu? Veja que o altar, ele era de madeira revestido de bronze. Entendeu? E como já foi dito que o bronze é a justiça de Deus, a madeira representava a humanidade, representa a natureza humana, revestida da justiça de Deus, sob a justiça de Deus. Então, isso aí é o primeiro passo, depois que se entra na porta, no grande portão, a porta de entrada para o átrio, então vai encontrar esse altar. Mas lá na frente vai encontrar a bacia só de bronze. Isso. Essa bacia, os outros utensílios que vamos encontrar, mesa, altar, tudo isso aí ainda vai ter, nós vamos estudar, mas você vai observar que tem sempre madeira coberta, às vezes de ouro, que mostra a glória de Deus sobre o homem. Mas aí, esse caso da bacia era só bronze. E o que nos chama a atenção é que não podia ser uma bacia tão grande, até porque era para uso só de Arão, seus filhos, lavar os pés, lavar suas mãos, mas tem o seu significado, como essa pergunta agora sugere. Mas é importante um detalhe aí, pastor, que essa bacia, ela foi produzida a partir de doações de mulheres que deram, elas trabalhavam ali na porta do templo, e elas deram ali os seus espelhos. É porque esse bronze, esse cobre, ele tem uma facilidade de polimento muito grande, a ponto que naquela época não existia o espelho que nós temos hoje. Então, ele servia de espelho para as mulheres. E eu agora estava refletindo aqui. A mulher, ela não é atraída pelo que vê, ela é atraída pelo que ouve. Mas o homem é atraído pelo que vê. E nós sabemos da história lá no Jardim do Éden, em Gênesis, que registra, que a mulher foi seduzida pelas palavras da serpente, mas ela foi e levou para o homem, e o homem caiu também, foi a partir dela. E agora vem a doação dela aos espelhos que elas usavam, e certamente não era muito grande aquele material, uma vez que não usava madeira, era todo puro de bronze, então devia ser uma bacia de um tamanho médio, haja vista que Salomão, no templo, ele fez uma verdadeira piscina, como é escrito lá, o mar de bronze, né? Uma piscina de 5 metros, hoje de um certo porte, né? 4 de largura por 5, era uma verdadeira piscina. Mas a pergunta que foi feita, qual o simbolismo disso tudo, né? O sacerdote deveria obedecer à risca esse cerimonial de lavagem, sob pena de morte, de morrerem diante do Senhor, se desobedecesse. São detalhes que têm que ser observados. Lá no livro, né, está escrito exatamente, nós vamos ler aqui, no versículo 20, diz assim: quando entrares na tenda da revelação, lavar-se-ão com água para que não morra. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para fazer a oferta queimada ao Senhor. Observa aqui tal fato que nós podemos considerar que nos mostra a importância desta purificação, dessa limpeza. Se for levar em consideração uma limpeza, uma lavagem, simplesmente pelo fato deles terem ali molado animal, sujado suas mãos de sangue e pegado aquele material, certamente seria necessário uma lavagem simples pelo fato de que ele estava com as suas mãos sujas. Mas tem um significado espiritual. Ele estava tocando em algo que representava o pecado. Ele estava tratando com um animal que recebeu, que foi transferido toda a maldade, todo o pecado do homem para ele. Então,
cerimonialmente, eles estavam imundos. E aí sim tem um significado também da purificação. E isso é muito importante, porque a frase fala 2 vezes repetida, para que não morram. Ora, mas não já passou pelo altar de bronze, aonde foi transferidos os pecados, mas aqui está mostrando para aqueles que vão oferecer algo para o Senhor. É muito importante observar a santidade, entendeu? Aí fala da santificação, da purificação. Quando se apresenta ao Senhor, nós devemos buscar. Por isso que quando o Moisés viu a sarça ardendo e ia de qualquer maneira se chegando, o Senhor diz: tira o sapato dos pés, porque a terra que tu pisas é terra santa. A gente tem que ver uma diferença. Como eu posso oferecer sacrifício ao Senhor? Como eu posso oferecer sacrifício de louvor, adorar o Senhor, sem um sentimento de santificação? É esse simbolismo que nós encontramos no tanque, naquela bacia. Antes de entrar ao lugar santo, eles deveriam ali se tratar, se lavar. E hoje nós vimos isso através da palavra de Deus. Esta limpeza acontece quando a palavra de Deus penetra em nossos corações, no nosso íntimo, com um propósito de limpeza. E no interior do homem, é no interior do homem que a palavra de Deus promove a necessária purificação, a limpeza, qualificando a estar na presença de Deus. Então não podemos abrir mão, porque é a palavra, sobretudo, que trata de nos botarmos em condições de estarmos diante do Senhor. Jesus quer para si um povo limpo através de sua palavra. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 e o versículo 26, diz bem claro: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, no versículo 26, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Entendeu? Com a lavagem com água pela palavra. Então, essa é muito importante quando observamos ainda como este conceito de purificação é claro na palavra de Deus, nas palavras de Jesus aos seus discípulos, também no livro de João, capítulo 15, versículo 3, quando ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, não poderia entrar no lugar santo antes de se lavar, de se tratar, lavar os seus pés, lavar as suas mãos, como somente podemos nos tornar limpos através da ação da palavra de Deus em nós, tirando-nos toda a sujeira e a imundície característica do pecado, né? Por isso que nós sabemos que o pecado, ela deforma o homem, porque o homem perde aquela imagem e semelhança de Deus, fica desfocada, fica ofuscada, e somente através da limpeza da palavra. A salvação já foi alcançada, sim, nós já estamos numa condição de salvo, porque os nossos pecados foram perdoados, mas agora, para se aproximar de Deus, precisamos da santificação. E no Novo Testamento fala bem claro, no lavar, em 2 sentidos. Como um dos sentidos é o batismo que nos leva a testemunhar de público que morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. E o segundo que nós podemos também considerar é o lavar da água pela palavra de Deus, como já temos lido aqui no versículo 26 do capítulo 5 de Efésios. Em João, capítulo 13, há uma passagem muito importante, quando Jesus se aproxima, né, dos seus discípulos. Uma certa ocasião, ele quis lavar os pés dos seus discípulos, e Pedro disse: não seria justo você vir lavar meus pés, eu quem deveria lavar os seus pés. Jesus disse para ele: se tu não permitisse que eu lave os teus pés, tu não vai ter parte comigo.
Meus irmãos, nós vivemos um mundo que a gente está caminhando. Naquela época, eles já estavam limpos. E o Senhor fala, tu já tens... Quando Pedro viu aquela situação, então se é assim, não só lave minhas mãos e meus pés, não, me dê logo um banho. E ele disse, não, você não precisa mais, porque você já está limpo pela palavra. Agora, são coisas que você precisa estar em comunhão com ele. Então, tendo renascido, diz lá no livro do Novo Nascimento, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 23, tendo renascido não da semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, ao qual vive e permanece. Então é muito importante, quando nós observamos a santificação, e nos julgamos a nós mesmos, antes de fazer algo para o Senhor, né? Por isso que o apóstolo Paulo nos adverte lá no livro de 1 Coríntios, né? Quando ele diz que por causa disso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque querem participar das coisas santas sem primeiro passar pelo tanque, pela bacia da lavagem, da purificação, da santificação, porque o Senhor exige, assim como eu sou santo, vós sejam santos, porque o Senhor é santo, e a santidade convém à igreja, diz a palavra de Deus. É muito importante. Indo eles caminho, chegaram a um lugar onde havia água, e disseram ao eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se tu creres de todo o coração. E respondeu ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e ali Filipe batizou aquele moço. Então, o batismo faz parte, como também a purificação pelo conhecimento da palavra, que a palavra limpa e purifica. Esta é a palavra de Deus. Olha, querido, nós já estamos caminhando para o final deste programa, né? Você já pôde entender que esta lição do próximo domingo é riquíssima em simbolismo, é riquíssima em ensinamento, não é? E que bom que você estude em casa, que você pesquise bons livros, bons comentários, tá? E que você invista no seu conhecimento, tá? Olha, hoje é quinta-feira, amanhã nós vamos voltar nesse mesmo assunto, nesta mesma tecla, falando desta mesma pia, porque tem muita coisa. E pastor William, nós vamos voltar amanhã falando sobre um aspecto muito interessante, é que, via de regra, pastores, a todos os móveis, todos os pertences do tabernáculo e do átrio ali, tinha as suas medidas, etc. Porém, a pia não fala nada disso. É verdade. Não é interessante, né? A pia não fala de dimensão, não fala de tamanho, não fala de circunferência, não fala de nada. Nós vamos voltar um pouco sobre isso aí, não é? E saber qual o propósito dessa pia, né, que já foi ventilado aqui com os nossos pastores. Mas, queridos, nós queremos agradecer a sua audiência, você que tem nos prestigiado, né? Eu encontrei alguns irmãos ontem e ele disse, pastor, a gente está sempre ligado com o programa, sempre assistindo este programa da Escola Bíblica Dominical, também o programa Tempo de Paz, e tem sido realmente de crescimento para nós. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, pastor Arnaldo e pastor William vai estar conosco, tá certo, pastor? Amém. Amém? Tá certo, pastor? Vamos estar juntos? Então, um grande abraço é para você e não deixe de fazer uma visita a uma de nossas congregações. A nossa sede fica na Avenida Jerônimo Câmara, 1080, bairro de Nazaré. E a Escola Bíblica começa às 9h30. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa.